Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou ensinar para vocês como eu fiz esses dois livros lindos. São livros caixa, tá bom, pessoal? Eu vou deixar aqui uma imagem com as medidas do livro, tá? Desse que eu vou montar. Na verdade, foram dois livros, mas eu vou montar aqui o menor e depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os tamanhos dos dois livros para vocês, tá bom? E aí eu vou deixar aqui a imagem caso vocês queiram tirar um print para tá copiando. E para começar, pessoal, eu peguei essas duas partes maiores com essa uma aí de 27 por 4 centímetros de largura, tá? Coloco uma aqui do ladinho da outra, da forma que vocês estão vendo, e venho prendendo com pedacinhos de fita crepe, mas deixando sempre mais ou menos de 1 a 2 milímetros de folga, tá? Ele não pode ficar encostadinho muito um no outro, porque senão depois vai atrapalhar você na hora de fechar, de fazer a montagem, tá bom? Aí eu prendi de um lado, né, com os pedacinhos de fita, e do outro lado eu venho passando a fita conforme vocês estão vendo aí. E aí eu vou passando a fita e vincando com a unha mesmo. Podem perceber que eu passo a unha e faço um friso bem nessa folga que eu deixei aí, né, que é o espaçamento que precisa ter entre um papelão e outro, tá bom? E vou passar a fita também em toda a borda do meu livro para que fique um acabamento mais bonito, para tirar aquela marca do papelão. E depois que eu terminei de passar a fita aqui em todas as bordas do meu livro, eu peguei um pedaço de papel pardo, pessoal. Esse que vocês estão vendo está bem amassadinho, porque é um papel de reutilização, tá bom? Mas não tem problema não, que na hora que eu começar a colar, eu vou alisando com a mão e vai dar tudo certo, tá? Aí eu venho passando cola em toda a extensão aqui do meu papelão, coloco o papel em cima e vou alisando com a mão do jeitinho que vocês estão vendo no vídeo. E aí, pessoal, naquela parte aonde eu fiz o vinco entre um papelão e outro, eu vou fazer da mesma forma com o papel, tá? Porque eu não posso passar o papel reto, colar o papel reto aí, que depois o meu livro não vai fazer o processo de fechamento ou de abertura, né? Ele vai ficar duro. Então, eu tenho sempre que vir vincando nesses cantinhos aí. E eu continuo alisando o meu papel aqui com a mão mesmo, né? Para fazer as dobras aqui nas bordas do meu livro, eu fiz um picote do jeitinho que vocês estão vendo aí. E nos cantinhos eu vou cortar aqui desse jeitinho para que fique mais fácil na hora de dobrar o papel. E agora eu vou fazer o acabamento por dentro, e para isso eu recortei os papéis no tamanho certinho que eu precisava para colar em cada parte, tá bom? E agora eu vou encapar essas partes menores, que essas partes vão servir para fazer o fechamento do meu livro, que eles vão dar o formato de caixa no meu livro, tá bom? Eu venho encapando da forma que vocês estão vendo no vídeo. As minhas 3 peças já estão encapadinhas e agora eu vou começar a colar usando cola de silicone, tá bom? Mas se você preferir, você pode usar também a cola quente.
Eu preferi usar a cola de silicone, até porque no lugar que eu tava aí, eu estava meio longe de uma tomada, então eu preferi usar a cola de silicone fria, mas ela dá um pouco mais de trabalho, até porque ela demora mais para secar, mas nada que com um pouquinho de paciência você não consiga. Primeiro eu montei aqui, pessoal, para ver se tava tudo certinho, tá bom? E agora eu vou estar começando a montar já definitivamente com a cola, ok? Reparem que eu só passei a cola na parte de baixo e na lateral, porque essa parte de cima ela não vai ser colada, tá bom? Que essa parte ela tem que ficar com o movimento de abre e fecha. Então, você vai passar a cola só na parte de baixo e na lateral. Essa parte, que é a parte maior, eu vou colar ela na frente, tá? Então, aí você vai passar cola nas duas laterais e só na parte de baixo, tá bom? Como a cola de silicone demora mais para secar, eu estou colocando alguns pedacinhos de fita crepe até que a minha cola seque. Enquanto o meu livro ainda está secando, eu peguei esse stencil, pessoal, que eu comprei pela internet. Eu vou deixar depois a referência dele aqui no box de informação, caso vocês queiram adquirir, tá bom? Eu comprei porque eu achei muito bonito e aqui na minha cidade eu não consigo encontrar stencils diferentes. Então, eu posicionei ele aqui no meu livro e estou passando massa acrílica, mas você pode usar também massa corrida. Agora eu vou retirar o meu stencil e ficou do jeitinho que vocês viram, ficou muito bonito. Agora já está tudo sequinho aqui, tanto a cola como a massa acrílica. Então, eu venho retirando todas as fitas que estavam segurando, né? E aí, pessoal, eu cortei um pedacinho de uma bandejinha de isopor que fosse mais ou menos a largura dessa parte do meu livro. E aí, eu vou passando a massa do jeitinho que vocês estão vendo aí, porque eu quero que ele fique assim, imitando páginas de livros mesmo, tá bom? Eu tenho esse pentinho que é bem fininho, eu poderia usar ele, mas como eu tenho esse outro pente de aço, eu vou usar ele porque ele tem os dentinhos um pouco mais finos do que o pentinho de plástico, mas se você não tiver, você pode usar também o pentinho de plástico, tá bom? E aí, eu vou passando desse jeito aí, porque eu acho que dessa forma ele fica com uns riscos em relevo que vai ficar bem parecido, bem semelhante às páginas de um livro, né? E aí, pessoal, depois que secou, eu peguei uma lixinha e vim retirando aquele excesso que fica, algumas rebarbinhas que ficaram muito salientes, então eu venho passando a lixinha para retirar, tá bom? E depois eu já começo a pintar a minha caixa livro. Eu estou usando tinta de parede, PVA mesmo, tá? Uma tinta normal. E aí, enquanto o meu outro livro está secando a tinta, eu vou dar andamento nesse aqui que já está bem adiantado. Esse aqui, eu usei esse stencil, tá? Coloquei aqui nas duas bordinhas, batido da mesma forma, com massa acrílica. E também bati o stencil aqui nessa parte, como vocês estão vendo, tá? Aí também eu já dei uma demão de tinta, né? Dei um fundo branco aqui no meu livro. E eu pedi para imprimir estas duas imagens que eu vou usar aqui nos meus livros. E aí eu vou escolher uma que eu ache que combine mais aqui nesse livro. E aí eu vou recortar as bordas dele para começar a colar. Eu achei que essa aqui fosse combinar mais e já recortei aqui, né, as bordas. E já vou começar a colar aqui com cola branca. Reparem, pessoal, que nessa parte aonde eu bati o stencil com a massa, eu vou fazer uma forcinha a mais
para que o meu papel entre no meio desse alto relevo aí. Eu posiciono ele aqui e venho passando a mão, alisando bem e forçando um pouquinho mais com o pincel nessa parte onde tem o alto relevo, porque depois eu vou fazer um processo aqui onde eu quero que esse alto relevo se destaque mais, entendeu? Mais pra frente vocês irão entender o que eu tô falando. Agora, pessoal, eu vou fazer aqui uma misturinha de tinta, tá? Eu coloquei aqui um pouquinho de tinta branca e pinguei aqui algumas cores de pigmento. Eu coloquei o pigmento verde, o pigmento azul e um pouquinho do vermelho. E aí, eu vou misturando esse pigmento aí até chegar mais ou menos na tonalidade do papel que eu colei aí. Eu venho misturando para que esse fundo se aproxime na cor do papel que eu colei, tá? E claro que não vai ficar exatamente igual, mas eu vou tentar aproximar o máximo possível. Aí eu venho misturando ali as tintas e venho dando batidinhas aqui com o pincel. E aí, já no final, eu escureci um pouquinho mais a tinta com um tom de verde, para que combinasse com as bordas ali do meu desenho, tá bom? E agora, eu vou usar essa pastinha dourada para dar uma aparência de envelhecido no meu livro, porque eu quero que ele fique com um aspecto de vintage envelhecido, bem rusticão mesmo, tá? E essa pastinha é excelente para fazer esse tipo de trabalho. Aí eu ressaltei bem essa parte onde eu fiz o extenso com a massa, né? E agora, pessoal, eu vou passar aqui também naquela parte que simula as páginas do livro, tá? Vou passando o dedinho assim, como se fosse aqueles livros que tem as bordas das páginas douradas, né? Fica bem bonito, claro que não fica perfeito, porque a hora que você passa o pentinho ali, né, na massa, ele não fica tão perfeito, mas simula como se fosse um livro, né, vintage, bem envelhecido, já que as páginas já estão bem enrugadas. E eu gostei bastante, pessoal. Olha como ficou lindo esse livro. E agora, pessoal, o nosso outro livro, que eu já deixei ele adiantado, eu escolhi essa imagem para colar nele. Vou fazer da mesma forma, tá? Passei cola, venho alisando aqui o papel com a mão mesmo, tá bom? Vou alisando assim aos poucos para não enrugar o meu papel, tá? E aí eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no outro, nessa parte aonde tem o relevo que eu fiz com o stencil, eu vou pressionar com o pincel sujo de cola para que o papel entre dentro desse desenho e que fique aparecendo bem, dessa forma que vocês estão vendo. Aqui, pessoal, para fazer o fundo da pintura, eu fiz do mesmo jeito. Eu separei um pouquinho de tinta branca e vim misturando, fazendo misturinhas com a cor verde. Primeiro eu fiz um tom de cinza, tá? Aqui. Misturei o branco com o pigmento preto e passei em todo o fundo do meu livro. Depois, com o próprio cinza que eu já tinha misturado, eu vim e pinguei uma gotinha do verde e vim passando nas partes que eu achei que precisava ser ressaltada mais o tom de verde, que combinou muito bem aí com o meu desenho. E na parte de dentro eu também pintei ele todo de branco. Aqui eu não quis bater o stencil, porque eu já tinha decidido que eu queria colar essa palavrinha home. E eu comprei as letrinhas no MDF, tá? Essas letrinhas são super baratinhas e pintei de preto. E eu vou colar aqui no meu livro usando a cola instantânea. E depois que eu já colei, eu vou finalizar o meu livro usando
o verniz acrílico à base de água. E agora, pessoal, eu já posso decorar o meu cantinho com os meus livros vintages, que ficaram lindos, gente. Eu fiquei apaixonada nesses livros. Olha, e o mais interessante é que eles não são só decorativos, eles também são úteis, porque você pode guardar aquelas coisinhas que muitas vezes você não sabe aonde você coloca, muitas vezes fica espalhado pela casa e em cima das coisas que você não quer que fique, né? Então, você tem aí um item de decoração muito bonito que vai decorar a sua casa e ainda vai deixar organizado. Isso não é ótimo, pessoal? Eu amei. Amei mesmo, né? Porque a gente também tem que gostar daquilo que a gente faz, né, pessoal? Então, eu tô apaixonada aqui pelos meus livros vintage e eu quero muito saber o que vocês acharam, tá bom? Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado e não esqueça que todas as medidas dos 2 livros estarão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe o seu like e inscreva-se no canal caso não for inscrito. Um super beijão a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.